Exercício 16. Numa esfera de raio R está inscrito um cilindro. Escrever a dependência funcional do volume do cilindro V em sua altura h. Encontre o domínio desta função. Portanto, nos foi dada uma certa figura. Esta figura que está a indicar, portanto, uma certa esfera de raio R, o raio da esfera R, e sobre a mesma esfera está inscrito um certo cilindro. Portanto, um cilindro com uma altura h e uma base, portanto, um círculo com raio R. Então, nos pedem para encontrar a dependência funcional do volume deste cilindro em função da sua altura h. E depois nos pedem para determinar o domínio tanto desta função que nós vamos encontrar. Então, como é que nós vamos fazer para solucionar esse exercício? Este é um exercício muito simples. Vamos lá recordar aí as fórmulas dos volumes. Portanto, nesse contexto, vamos recordar a fórmula simplesmente do volume do cilindro. O que é esse de volume do cilindro? O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. A base é um círculo, como eu já fiz referência nos vídeos anteriores, não é? A base é um círculo, então a área da base será igual a π vezes o raio ao quadrado. Por isso é que eu tenho que o volume do cilindro, VC, será igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Em diante, eu quero, portanto, encontrar uma dependência funcional, não é, do volume do cilindro em função à altura. Esta altura aqui permanecerá, mas este raio aqui ao quadrado tem que ser transformado numa expressão que contém altura. Como é que eu posso fazer isso? Volto na minha figura e vejo o meu cilindro. Tenho aqui o meu cilindro, tenho aqui o meu círculo. Este cilindro ela vai tocar na extremidade, não é, em alguns pontos, não é, vai tocar em alguns pontos deste círculo. Então, se eu unir, portanto, este ponto com este com este, este com este, eu tenho aqui o formato de um certo triângulo retângulo. Então, a partir deste triângulo retângulo, o que eu tenho? Tenho a hipotenusa como sendo raio e raio. Nesse contexto, a hipotenusa será igual a quem? A R mais R, ou seja, 2 vezes R. Tenho o cateto adjacente, R e R. Nesse contexto, será tanto 2 vezes R, será R mais R, será 2 vezes R. E o cateto oposto como sendo H. Então, a partir deste triângulo retângulo, extraio este triângulo retângulo e aplico um certo teorema muito famoso, o teorema de Pitágoras, né, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, cateto adjacente e cateto oposto. Então, isso que eu vou fazer para, portanto, exprimir simplesmente o raio em função a H. Daí que 2R tudo isso ao quadrado será igual a 2R tudo isso ao quadrado mais H ao quadrado. Portanto, este é o teorema de Pitágoras. Como eu quero isolar simplesmente R ao quadrado, né? R que é o raio, nesse caso da base do cilindro, então tenho que 4R ao quadrado será igual a 4R ao quadrado menos H ao quadrado. H esteve a somar, passou a subtrair. Como eu quero isolar R ao quadrado, então este 4 sai aqui a multiplicar, passa a dividir. Então tenho que R ao quadrado será igual a 4R ao quadrado menos H ao quadrado, que divide por 4. Portanto, já encontrei, não é, a expressão de R em função H. Daí que o volume do cilindro VC em função à altura desse mesmo cilindro será igual a π vezes a altura vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado será igual a quem? A 4R ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4. Portanto, esta é a dependência funcional de quem? Do volume do cilindro em função à altura H, a altura desse mesmo cilindro. Em diante, nos pedem para encontrar o domínio desta função. Como é que nós vamos determinar o domínio desta função? É muito simples. Atenção que essa expressão corresponde ao raio ao quadrado. Então, vamos lá isolar o raio. R será igual a mais ou menos a raiz quadrada dessa expressão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa expressão, não é, que é o raio ao quadrado, não pode ser negativa. Como ela não pode ser negativa, pode ser ou igual a zero ou maior que zero. Por isso, eu idealizo, não é, essa expressão como sendo, ou seja, transformo essa expressão numa inequação. Portanto, da seguinte maneira, 4R ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4 será maior ou igual a zero. Como ela não pode ser menor que zero, então ela será maior ou igual a zero. Então, vou encontrar os valores de H, que ao substituir nessa expressão, fazem com que o volume seja maior ou igual a zero.
pois o volume não pode ser negativo. Então, excluo todos os valores à esquerda de zero. Daí que eu vou resolver esta inequação. Então, este quadro está aqui a dividir, passa a multiplicar. Então, vou cair simplesmente nessa expressão. Essa aqui é a diferença de dois quadrados. Aplico ao desenvolvimento da diferença de dois quadrados, cai na seguinte inequação. Numa inequação do produto 2R menos H. Tudo isso que multiplica por 2R mais H será maior ou igual a zero. Vocês aqui podem aplicar a tabela, como podem aplicar o método de intervalo. Vou aplicar o método de intervalo, tanto isolar H, tanto H será igual a 2R e aqui H será igual a menos 2R, aplicando a lei do número do produto, isto é, igualando isto a zero, mas depois tenho que voltar na desigualdade, tá? Tenho que igualar isso a zero para achar simplesmente os valores, mas depois tenho que voltar na desigualdade. Depois represento esses valores, menos 2R e 2R numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Portanto, aqui eu tenho menos 2R's e aqui eu tenho 2R. Por que eu represento mais um terceiro valor? Represento mais um terceiro valor, que é aquilo que eu já fiz referência, que o raio não pode ser negativo. Então, como ele não pode ser negativo, tenho que considerar um certo valor extremo, um valor da fronteira, que vai dividir os valores negativos dos valores positivos, que é o zero. Então, tenho que representar um terceiro valor, que é o zero. Em diante, vou avaliar o sinal nesses intervalos. Portanto, vou escolher certos valores desses intervalos e depois substituir na minha inequação do produto e sabermos se essa expressão à esquerda será positiva ou negativa e depois escolher então o sinal que corresponde com essa desigualdade. Então vou escolher aqui o menos 3R, aqui o menos R, aqui o R e aqui 3R. Substituo o menos 3R aqui nessa expressão, aqui onde eu tenho H, né? Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Então, se eu substituir menos 3R aqui, teria um sinal negativo. Substituindo menos R, aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho positivo. Substituindo R, teria positivo. E substituindo 3R, teria o sinal negativo. Tá? 2R menos 3R será igual a menos R. Então, menos vezes mais vai dar menos. Por isso é que eu teria aqui essa expressão negativa. E em diante, como a desigualdade é maior ou igual, então esta desigualdade maior ou igual indica que temos que escolher a parte positiva. Então, nós escolheríamos menos 2R até 0, união de 0 a 2R. Portanto, vocês poderiam até idealizar que seja estes dois intervalos, né? Mas estariam completamente errados, pois de 0 a menos 2R, nós temos aqui a altura negativa. Né? A altura são valores negativos. Né? Então, se a altura são valores negativos, são valores de 0 até menos 2R, são todos valores negativos, automaticamente o meu volume seria também negativo. Né? Vamos lá, se H for menos R, aqui eu teria um volume negativo. E o volume não pode ser negativo. Você não pode esquecer deste critério. Não é? Por isso, eu automaticamente excluiria esse intervalo negativo, pese embora que seja positivo e correspondesse à desigualdade, tenho que excluir, pois fará com que o meu volume não exista. E eu quero os valores de H, não é? Que fazem com que o volume exista. Isto aqui é domínio. Domínio são os valores de uma certa variável que fazem com que a função exista. Então, tenho que escolher os valores de H que fazem com que este volume não exista, que este volume seja maior ou igual a zero, não é? Que ele exista, porque só existirá quando ele for maior ou igual a zero, porque se for menor que zero, o volume não pode ser negativo. Daí que eu escolho simplesmente este intervalo de 0 a 2R, mas é um intervalo fechado, tá? Quer dizer que 2R faz parte, a desigualdade aqui é maior ou igual, né? Então é um intervalo fechado de 0 até 2R. Portanto, o domínio desta função, volume, não é? De H, é igual ao intervalo fechado de 0 a 2R. Ou simplesmente H pertence ao intervalo fechado de 0 a 2R. Portanto, este é o domínio desta função volume, não é? Do cilindro em função à altura. Portanto, encontramos então a dependência funcional do volume do cilindro em função H e o seu domínio. Quer dizer que este volume vai existir simplesmente neste intervalo de 0 a 2R. Portanto, intervalo fechado de 0 a 2R. Portanto, esta foi a resolução deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você acha sobre a resolução deste exercício. Se tiver uma ideia diferente, uma dúvida, pode escrever nos comentários. E como sempre, vou deixar esse exercício para vocês resolverem em casa. Em casa, tentem resolver este exercício número 17.
diz que numa esfera de raio R está inscrito um cone circular reto. Escrever a dependência funcional da área da superfície lateral do cone S em função, a linha A, a sua giratriz L, a linha B, o ângulo alfa no topo do cone em sua secção axial, a linha C, o ângulo beta na base do cone. E nos pede também para encontrar os domínios de definição de cada uma das funções obtidas. Portanto, tentem resolver esse exercício número 17. No caso de dúvida, espero no próximo exercício. Portanto, fique ligado a este canal. Juventude, isto é ciência. Até mais.